Quem vê, quer ver. Boa tarde, seja bem-vindo à Sociedade Civil. Quando se decide ter um animal, há várias coisas que é preciso saber. Não basta escolher um animal que esteja na moda ou tentar apenas contentar uma criança. É preciso estar consciente das mudanças que ele traz à vida de quem o adota. Animais de companhia, como estimá-los, é o tema deste Sociedade Civil. O Sociedade Civil de hoje fala sobre os animais de companhia. E desengane-se quem pensa que os companheiros do reino animal apenas servem para alegrar os nossos dias e fazer as delícias dos mais pequenos. Ficará a conhecer a perspectiva terapêutica através da hipoterapia aplicada a autistas e o trabalho que é desenvolvido em dupla entre os cegos e os cães-guia. Vamos então, ao longo do programa de hoje, saber como tratar os animais de estimação, que animais de estimação ter em casa. Muito obrigada aos meus 4 convidados desta tarde. Vou começar aqui pela minha esquerda, pelo Luís Montenegro, da Ordem dos Médicos Veterinários, diretor também de uma clínica do Hospital, diretor clínico, peço desculpa, do Hospital Veterinário Montenegro. O que é preciso terem atenção quando desejamos, quando a determinada altura queremos ter um animal em casa? Em que é que devemos pensar primeiro, Luís? Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite que me foi dirigido. Em nome, então, da Ordem dos Médicos Veterinários, nós, na atualidade, pretendemos que toda a adoção, todo o desejo de ter um animal seja um ato ponderado. Nunca deve ser um ato instintivo ou só porque a nossa filha faz anos nós vamos decidir ter um animal. Ter um animal é ter uma responsabilidade e uma responsabilidade que vai perdurar por mais de uma década. Por isso, antes de mais, nós temos que ver que condições temos para o ter, que capacidade vamos ter para poder suportar esse animal. Até porque o animal, ao contrário até de um filho, que a determinada altura ganha asas e é do mundo, Ganha autonomia, não é? o animal vai estar sempre dependente de nós. E à medida que envelhece, mais vai precisar de nós. E uma coisa que queria deixar clara é que então, na dúvida, se não tiverem a garantia para ter um animal, talvez seja melhor não ter. É ter, nós como seres inteligentes, vamos ter que no fundo lhe aportar tudo aquilo que ele necessita para ter dignidade na sua vida e, ao mesmo tempo, temos que ter a responsabilidade para que ele seja uma mais-valia para a sociedade. Ou seja, vai-nos exigir determinadas responsabilidades, como saber passeá-lo adequadamente na via pública, sem conferir perigosidade aos demais e contribuir, claro está, para uma cidade limpa e, por isso, o saquinho vai fazer parte, no fundo, do passeio diário do nosso animal. Portanto, há uma série de comportamentos novos que é preciso adotar, mas, antes de mais, é preciso ponderar bem até que ponto é que as pessoas estão disponíveis, não é, para dar uma parte do seu tempo ao cuidado desse animal, porque isso é inevitável. Inevitável, não é? E os médicos veterinários deste país estão sempre disponíveis para poder ajudar. Aliás, costumamos dizer que a primeira consulta no médico veterinário deve ser antes de ter o animal. E trocar algumas dúvidas, algumas opiniões, porque aquilo que nós, em que nos verificamos em ter um animal, só recordando aqueles passeios prazerosos e tudo, não é só isso também. O animal, no fundo, vai ser mais uma responsabilidade com quem que nós vamos ter que partilhar o nosso dia-a-dia. Portanto, tem um lado muito bonito, mas tem um lado muito trabalhoso também. Mas vai-nos dar tudo. E as pessoas já fazem isso? Já recorrem a uma consulta com o veterinário, com o médico veterinário, antes de adotar um animal, ou não é raro ainda? Cada vez mais. Já fazem isso? Nós assistimos atualmente a uma sociedade já muito mais responsável e madura nesta temática. E muitas das vezes pessoas, não sendo propriamente uma consulta, mas pedindo-nos um conselho, comentando um bocadinho o porquê de ter um animal e que animal eleger, começa a ser comum. E nós estamos cá para isso, para nos mostrarmos mais disponíveis para que essa informação possa ser passada por nós, que nós queremos ajudar, porque os animais vão mudar completamente a vida das famílias, para melhor, porque principalmente nas grandes cidades vai ser o único elo de ligação ainda à natureza, e nós precisamos disso. Se não vivemos de uma forma egoísta, só entre humanos, sem qualquer ligação à natureza, e o animal vai nos levar a isso. E vai nos levar, no fundo, a uma vida mais cheia, com mais partilha com o ambiente,
porque vai nos possibilitar passeios no exterior, em que a família toda pode participar, e isso vai, sem querer, inclusive ensinar às nossas crianças como respeitar a natureza, o que é realmente cuidar do animal e, ao mesmo tempo, a serem mais responsáveis e mais talentosas para poder desfrutar do contacto com a natureza. Que, de outra forma, só centros comerciais, prédios... É verdade, depende dos sítios onde se vive, mas nas grandes cidades é muito assim. Laura Ferreira, bem-vinda, é a Presidente da Associação dos Amigos dos Animais do Porto. Isto de que falava aqui agora mesmo o Luís, a importância de adotar de uma forma responsável é fundamental. Já, muito obrigada pelo convite. É fundamental, porque as pessoas não têm ideia nenhuma. A maioria das pessoas, quando adotam um animal, não sabe o que é que se vai passar a seguir. Um animal, como o doutor disse, pode durar 15 anos, tem uma velhice que é preciso a pessoa cuidar, é preciso ter condições e, sobretudo, é preciso ter dinheiro. E que agora, com esta crise muito grande, é muito complicado as pessoas hoje adotarem animais e as pessoas deixaram, pelo menos no meu trabalho, nesta altura as pessoas não estão a adotar animais. Tem sido muito difícil que as pessoas queiram gatos ou cãezinhos, não tem sido Portanto, complicado. também é preciso que as pessoas planeiem financeiramente quanto é que vão gastar com um animal? Isso é uma das surpresas que têm muitas vezes. Nós temos chamadas diárias na associação de pessoas que têm animais para tratar e não têm dinheiro. E muitos acabam por morrer, porque não há possibilidades. As associações não têm dinheiro. Não têm dinheiro. E o doutor sabe que qualquer ortopedia, qualquer cirurgia custa dinheiro e bastante. E as pessoas não têm. Estamos a falar só em caso de doenças que os animais têm ou falta o dinheiro mesmo para o dia-a-dia, para a alimentação? Falta o dinheiro para o dia-a-dia. Eu trabalho muito com o Canil Municipal do Porto e temos no Canil Municipal muitos animais bonitos, bem tratados, vacinados, desparasitados, com tudo, que foram entregues pelos próprios donos, porque não os podem ter. Ou porque saíram, a casa foi entregue ao banco, ou porque foram para outro país, ou tiveram um revés de vida grande e os animais são entregues no Canil Municipal. Isso está a acontecer desde quando? Está a acontecer... Isso aconteceu sempre ou está a acontecer agora? Isto é a nova maneira de abandono. Quer dizer, os animais antigamente eram maltratados porque as pessoas maltratavam-nos ou porque os abandonavam porque não estavam mais para os ter. Agora não, as pessoas agora entregam os seus animais a chorar porque não os querem entregar e são obrigados a desfazer-se deles. E é muito triste. Portanto, é mesmo por falta de condições visto muitos financeiras. casos complicados. Já agora explique-nos um pouco o que é que faz a Associação dos Amigos dos Animais do Porto. Olha, a Associação dos Amigos dos Animais do Porto não tem canil. Nós fundamos em 1991, nunca tivemos canil, trabalhamos sempre com o Canil Municipal do Porto e temos sempre, socorremos animais, tentamos ajudar na adoção e, sobretudo, numa parte muito importante que é a esterilização das fêmeas e há muitas vezes dos machos também, porque é a única maneira que nós achamos que leva ao menos abandono, porque não há tantas ninhadas e agora nota-se na cidade, já não se vê tantos animais abandonados no meio da rua, muito menos. Portanto, dedicaram-se sobretudo a isso, não é? Sim, e é muito importante o trabalho já vamos conhecer melhor um pouco esse trabalho e porque é que acham que isso é importante, é um caminho, digamos assim, para proteger de alguma forma os animais. O primeiro sargento Alexandre Ferreira está hoje connosco também, bem-vindo. Faz parte do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente da Guarda Nacional Republicana, que está integrado no Comando Territorial da GNR no Porto, não é? Explique-nos um pouco o que é este serviço, não sei se muita gente o conhece, este Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente que a GNR tem. Muito bem, muito boa tarde. Antes de mais, gostava de agradecer o convite que nos foi feito a nós, Guarda, mais especificamente ao Serviço de Proteção da Natureza e Ambiente, mais conhecido por CEPNA. O CEPNA já existe desde 2001. Em 2006, pelo despacho ministerial, foi constituído como Polícia Ambiental, ou seja, o CEPNA é considerado Polícia Ambiental que tenha facilidade de mobilidade em todo o território nacional. Tem várias missões atribuídas, que passa
pelo domínio hídrico, pela poluição, controle da poluição atmosférica, dos resíduos, substâncias perigosas e também a proteção animal. Como eu disse, estamos em todo o território nacional, daí a nossa área de intervenção é muito vasta. Imagino que precisam de uma formação especial para serem polícias do ambiente. Exatamente. Ora bem, os elementos que compõem o CEPNA são polícias normais. Tiveram a formação assim. No que os outros tiveram? Exatamente, e entretanto tiraram um curso de especialização, curso esse que é ministrado no ex-Instituto do Ambiente, em que tem uma mais-valia. Porque esse curso é ministrado pelas várias entidades que nós temos no nosso país. Passa pela Agência Portuguesa do Ambiente, o próprio Ministério, o Instituto dos Resíduos, ou seja, as várias entidades que trabalham com a matéria ambiental. Exatamente. Daí a formação ser um bocadinho mais específica, não é? E depois é fácil partir para o terreno e perceber exatamente o que é que se quer fazer ou o que é que se pode fazer? É sim, a experiência do CEPNA, como eu disse, desde 2001 agora já começa a ser muito maior. Ou seja, os elementos, a experiência, a própria experiência de vida. Claro, vai definindo, não é? Exatamente. O vosso trabalho. E claro que hoje em dia facilita muito mais. É verdade que, a par disso, a legislação ambiental que nós temos no território, a nível nacional é muito vasta, muito complexa. Daí alguma dificuldade, mas a experiência faz o... Vocês atuam, sobretudo, mais nas cidades ou mais no campo, nas zonas rurais? Ou estão espalhados pelas duas áreas? Por todo o território nacional. Como eu disse, é assim, a Guarda Nacional Republicana abrange de uma certa forma todo o território nacional e o CEPNA, em concreto, devido à sua competência para atuar em todo o território nacional, é mesmo em todo o território nacional. Tanto na zona urbana como na zona mais citadina. No seu caso, trabalha na cidade ou... Eu, no meu caso, eu estou a trabalhar no Comando Territorial do Porto e a minha área de atuação, eu estou a chefiar um núcleo específico para crimes e contaminações ambientais e a nossa área de atuação em todo o Distrito do Porto. Em relação à questão dos animais, em concreto, qual é a tarefa? Ou qual é a função, o papel? Muito grande, muito grande. Relativamente aos animais de companhia, tem a ver com o controle do seu bem-estar, o licenciamento que é exigido, porque assim, nós estamos a falar de animais de companhia, e como já se falou, animais de companhia não é só cães e gatos, é muito mais. Eu depois posso dar exemplos de situações em que passa por esse controle dos animais. No entanto, estávamos aqui a referir, o controle passa pelo controle do bem-estar, controlar um bocadinho a diminuição dos abandonos dos animais, o seu registro, e a própria circulação dos animais na via pública, vacinação, ou seja, muito abrangente. É muito trabalho. Muito trabalho. Bom, e está connosco também Manuel dos Santos Gomes, bem-vindo. É Presidente da Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas e do CRET Agrícola de Portugal. A proteção dos animais também se faz na área da caça, não é? Também. Como? Ora, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite, também como foi formulado, cumprimentar todos aqui os meus colegas à volta desta mesa e todos aqueles que têm animais de companhia e de desporto, que também, no caso aqui, é os cães de caça. Portanto, o cão de caça, na minha ótica e na ótica de toda a gente, é o verdadeiro parceiro do caçador. Portanto, eu acho que é o binómio caçador e cão. Esse é o melhor amigo, é o melhor parceiro, é aquele que efetivamente o caçador acredita e é aquele que de certo modo o caçador todo o ano cuida, porque é com ele que ele vai ter bons momentos bem dispostos, momentos de alegria. E é um verdadeiro aliado do caçador. Não é por acaso que se diz que o cão é o melhor amigo do homem, e aqui também é o melhor amigo do caçador. Portanto, dentro desta ótica, eu não consigo, por exemplo, como
um caçador estar a caçar sem um animal destes. Portanto, isto obriga a que todo o ano seja feito um trabalho para que o educar, para eu criar, educar, para além de todas as doenças que já que foram faladas, de desparasitação, de vacinações, licenças e etc. Mas, sobretudo, dar-lhe também o melhor bem-estar possível, porque é disto que Mas estes estamos a cães, falar. para além daquilo que todos os outros animais também precisam, ou todos os outros cães precisam de cuidados especiais? Têm algum tipo de cuidados especiais? Sim, sim, estes cães têm que ter, como tem qualquer desportista, tem que ter um campo de treino, tem que ser treinado, tem que ser, se é pequeno, tem que ser criado e tem que ser educado, tem que se lhe dar caráter, tem que se lhe dar formação também ao próprio animal e ensiná-lo, sobretudo, né? Apesar do intuito dele já de ser de caça, nós temos que o treinar e N vezes durante o ano, para que ele tenha uma forma física exemplar, para que tenha, de certo modo, um melhor apego também ao próprio caçador e à própria caça. Isto é fundamental num cão de caça. Mas são treinados pelos caçadores ou há centros próprios para treinar estes cães? E há uns centros que são os chamados os campos de treinos de cães, não é? E depois é o caçador que tem que fazer isto, não pode ser o outro que vai, que senão depois quando ele for à caça acaba por o próprio caçador ele não lhe dar qualquer absoluta Portanto tem que haver aqui uma ligação muito grande, entre todo o cão e o caçador. Durante todo o ano entre cão e caçador, isto é infalível esta situação, este binómio é infalível durante todo o ano. E há cães que, por exemplo, que eu estou a lembrar-me dos cães dos perdigueiros, que é necessário uma atenção diária permanente. O cão quase que dorme com o caçador. Mas porquê? Porque eles exigem, é? Porque é um cão muito dócil, é um cão muito carinhoso, é um cão que é muito inteligente, em que só sabe por olhar do dono o que é aquilo que ele pretende e o que é aquilo que ele quer. Isto é fantástico e conhecer a profundidade de o cão, este binómio cão-caçador, isto é básico na caça, é básico no desporto, é básico em todos os sentidos. Que cães é que o Manuel tem? Eu tenho podengos e tenho também, para ali, tenho podengos, tenho vários, e tenho também perdigueiros. Também tenho perdigueiros, caço, portanto, ao coelho e à perdiz, e dentro desse âmbito eu tenho estas duas classes. Ainda são alguns? 20 de podengos de coelho, muito embora este ano houve aí uma doença nos coelhos, foi hemorrágica, uma nova estirpe, e os coelhos são muito poucos, mas está-se na esperança que isto há de voltar ao normal, e tenho mais 2 de perdiz. Geralmente os caçadores têm assim tantos cães, ou o Manuel é que tem mais do que a conta? Eu é que caço com uma equipa que só eu é que tenho cães, e daí que eu é que tenho que ter cães para os outros todos. Mas eu também gosto de ter cães, porque eu já com 3 anos de idade... Estava a dizer há pouco que os cães só seguem quem os educa, como é que depois empresta os cães aos outros caçadores? Não, eu não empresto, eu levo-os. Sem a minha ordem eles não caçam. Então se for os perdigueiros, sem a minha voz de comando, nem eles não vão, é escusado. Podes roubar quem quiser, sem a minha voz eles não vão. Para ter tantos cães é preciso ter condições, não é? É óbvio, é preciso ter condições, e é preciso, como digo, é preciso dar-lhe condições de maneio, é preciso dar-lhe condições ambientais, como estava a falar aqui o nosso primeiro sargento Ferreira, é preciso desparasitá-los, é preciso tratá-los, que eles também são como as pessoas de quando em vez têm as suas doenças, e nós temos que ter estes cuidados. Como é que consegue ter tempo para cuidar de tantos cães e para dedicar a tantos animais? Dá-se uma olhadela quando chega a casa mais cedo a eles todos, põe-se lá no meio, brinca-se um bocadinho com eles, dá-se um bocadinho de mão. Ao perdigueiro, não. Aos perdigueiros tem que ser tipo permanente, todos os dias, logo sai-se da cama, tem que se logo abrir para ele vir para junto das pessoas. Por isso é que tem menos perdigueiros, não é? Que esses dão mais trabalho. E esses dão muito mais trabalho. Os outros são muito mais cérrimos, são muito mais violentos, têm uma atividade e uma elasticidade. Os podengos, sim. Os outros são muito mais calmos, mais serenos, muito mais dóceis. Já os conhece bem, não é? E eles a mim também. E distingue-os todos? Então não distingue, só sei o nome deles todos. Aqui é só chamar ele lá vem, não é? Já vamos voltar. Vamos saber quantos portugueses têm animais, quais são os preferidos e que comportamentos é que os donos têm com estes companheiros de 4 ou 2 patas, em alguns casos. O
Uma festa, um ronronar ou uma lambidela são comportamentos comuns a quem tem ou convive com animais de companhia. E os portugueses gostam de partilhar espaço e tempo com animais. Diz um estudo realizado em 2011 por uma consultora que 4 em cada 10 portugueses têm pelo menos um animal de companhia. Os mais escolhidos são os cães, seguidos pelos gatos e pelos pássaros. Cerca de 50% dos donos de cães revelam não ter animais de raça, mas no que respeita aos gatos, o fenómeno inverte-se, sendo 74% os que afirmam ter animais de raça. Com tanta gente a gostar de animais, não serão de espantar os resultados de um inquérito realizado no Reino Unido através de uma rede social criada especificamente para os companheiros de 4 patas. De acordo com essa rede social, cerca de 50% dos donos de animais de companhia preferem abraçá-los quando se sentem em baixo, em vez de crianças, pais ou irmãos. 15% faz confidências aos animais, 60% oferece-lhes presentes no aniversário, 1 em cada 10 pessoas faz publicações nas redes sociais relativas aos animais de companhia e o mesmo número tem uma conta nas redes sociais criada em nome deles. Diz este estudo que 22% dos inquiridos já cancelou planos para ficar em casa com os bichos. E apesar de tanta gente gostar destes animais, em tempos de crise e dificuldades financeiras, são estes os primeiros a sofrer no pelo as consequências. Todos os anos, os mídias estão repletos de alertas para o aumento do número de abandonos, especialmente no verão. Os canis e abrigos para animais estão sobrelotados e muitos começam a deixar de ter capacidade de os acolher, fazendo deste um problema social. Luís, a crise trouxe problemas acrescidos para estes animais, como dizia ali há pouco a Laura, como médico veterinário, sente isso? Eu aquilo que pondero e que reflito é que a crise serve também muito de desculpa. E não sei se é por ser em Portugal, todos os anos eu ouço dizer que o abandono aumenta, que as pessoas não dão um trato adequado. Eu sou mais positivo. Eu acho que, no geral, a nossa sociedade evoluiu de uma forma muito positiva. E hoje, realmente, já inclusive se construiu uma crítica social em que esses atos são cada vez menos frequentes. Até porque a crise não vai justificar o abandono. Eu não vejo que a associação se pode fazer entre a crise e o abandono. A crise pode levar a que nós tenhamos de tratar os nossos animais de maneira diferente. Se calhar temos que arranjar uma alimentação mais económica, se calhar temos que ponderar com o nosso veterinário um tratamento adequado à nossa carteira, mas acho que se ama o nosso animal e se é responsável, eu não aceito que a crise possa justificar o abandono ou a ausência de trato. O não aceitar é uma coisa, a realidade às vezes pode ser outra, não é? Porque as pessoas têm há coisas que que tomar nós opções. não nos podemos desligar, são nossas. Não sente que, pelo menos dos casos que conhece, que as pessoas abandonem mais os animais nesta altura por dificuldade financeira? Eu acho que se calhar há mais um motivo para que as pessoas possam alegar por outras razões que o vão abandonar e, por isso, recorram aos canis, recorram às associações com esse motivo da crise, que serve para justificar tudo, e dizendo que o vão abandonar pela crise. Essas pessoas não abandonam pela crise. Abandonam porque são pessoas que não são merecedoras de ter um animal, estão fartas, seja qual for a razão, e desculpabilizam-se na crise para poder sobrecarregar canis municipais, em que, por exemplo, o Canil do Porto é um exemplo, talvez também pela ajuda das associações e tudo isso. Os animais são muito bem tratados e procura-se, no fundo, ir ao encontro destas situações, levando depois a um programa de adoção equilibrado. Acredito e verifico que as pessoas adotam menos animais, porque todos nós estamos mais, no fundo, receosos daquilo que nos vai acontecer. Agora, um bom dono não é pela crise que abandona o animal. O bom dono pode realmente não lhe proporcionar uma alimentação de topo de gama, pode com o veterinário ter que ajustar um tratamento à sua carteira, mas o animal faz parte de uma família. Um filho não se abandona, um animal não se abandona, um pai não se abandona. Pode ser tratada de maneira adequada. Este fenómeno sazonal de que se falou durante muitos anos, no verão, de as pessoas, nesta altura, abandonarem mais animais, isso também já não acontece? Acontece, não é? Agora, na minha perspectiva, e estou muito atento a alguns sinais, eu verifico que cada vez é um ato mais isolado. E que eu não partilho da ideia que está a crescer essa situação. E que realmente
na atualidade, não haja muito mais zelo, muito mais responsabilização e a pessoa tenha, no fundo, uma conduta que, no fundo, representa a nossa evolução sociocultural. O que é importante, em concreto, ponderar, Luís, quando se quer adotar um animal? Em primeiro lugar, deve ser uma decisão da família, do grupo familiar. Depois, para além disso, nós temos que verificar que é um projeto para 15 anos, em média. 15 anos, se falarmos de um cão. Eu falo mais sempre naquele animal que, no fundo, É o que ocupa se adota 90% mais, dos nossos lares, Tem, que é um pois. gato. 2/3 das famílias portuguesas têm cão e 1/3 daquelas que têm animais têm gato. Ou seja, é mais ou menos o equilíbrio nessas espécies dominantes de animais de companhia. Até porque são aqueles que, de uma forma mais natural, mais interagem com a família. Ter um cão é diferente de ter um peixe. Claro. Não vou dizer que não mereçam Claro. o mesmo respeito e a mesma situação, mas o grau de interação, o grau de Os pais também não exigência trabalham para serem e de bem responsabilidade não é muito diferente. Agora, ter um animal é isso. É um projeto de longa duração, é uma decisão que deve estar no seio familiar, há que ponderar que vai haver férias, que vai haver períodos... E como é que se vai fazer com o animal nessas alturas, não é? Nessas alturas, nós temos que precaver se vamos ter um amigo, uma família, Sim, um sim. hotel canino que vai aceitar Sim, esse animal. há pessoas que não levam Há os animais de situações férias, mas para- arranjam soluções, quer a nível familiar, quer a nível dos tais hotéis para cães, que cada vez há mais, pelo menos nas grandes cidades há, não é? Sim. Agora há uma grande mudança nos Sim. últimos 20 anos. É que realmente a medicina veterinária evoluiu muito. E na atualidade, quase que se pode fazer a um animal tudo aquilo que se faz a uma pessoa. Eu admito que às vezes isso nem sequer seja o melhor para a sociedade, porque nós estamos a oferecer demais. Hoje em dia pode-se fazer taques aos animais, cirurgias do foro neurológico, ortopedias de topo de gama, só que isso realmente tem um custo elevado. Agora, as pessoas, no fundo, têm que se preparar, nomeadamente também surgiram os seguros de saúde para animais, que possam, no fundo, ajudar a que, se deparadas com uma Em situação certas situações, desse tipo... possam recorrer a esse tipo de Agora, fundo. nós, veterinários, e falando aqui em nome dos veterinários portugueses, nós estamos disponíveis para ajudar também as pessoas que possam pagar menos. Ou seja, com aquilo que a consulta nos pode oferecer, como um conhecimento sobre o animal, nós aí já podemos fazer muito. E muitas das vezes, tanto mais não seja, para aliviar, atenuar ou eliminar o sofrimento do animal. Ou seja, nós não vamos dizer que não àquela pessoa que não pode fazer a cirurgia que é de época, ou seja, aquilo que se conseguiu evoluir. Mas mesmo não podendo a essa família poder praticar esse tratamento, que é dispendioso, porque a medicina evoluiu muito, nós temos sempre alternativas para poder ajudar esse animal de uma forma mais razoável, mais económica. E por isso eu acho que não há justificação para que a crueldade do abandono se possa justificar com a designada crise que desculpabiliza todas as nossas atitudes. Laura, há pouco estava-nos a explicar que a Associação dos Amigos dos Animais do Porto trabalha muito a questão da esterilização dos animais, não é? Com o objetivo de evitar que eles sejam abandonados. Isto porque verificaram que havia muitos animais que eram abandonados precisamente por terem crias, é isso? Aqui no Porto há enormes colónias de animais, por exemplo, de gatos, que são tratados por pessoas idosas e que estão constantemente a ter ninhadas, e cada vez há mais animais abandonados. Por isso, nós tentamos, há Portanto, era para associações que se controlar o dedicam... abandono nesse aspecto, não é? Esse Sim, abandono porque, quase natural. Estas colónias de gatos têm que ser controladas, e muitas já estão a ser controladas aqui na cidade por associações que se dedicam exclusivamente à esterilização das colónias de gatos. Agora, cadelas, nós tentamos sempre, antes de dar qualquer animal, é sempre esterilizado. Nunca é dado sem ser esterilizado. Porque nós Os animais temos, que a associação tem? que a associação, por exemplo, temos animais no canil municipal. Sim. São dados. Há um dono que quer esse animal é esterilizado e é dado. Portanto, vocês trabalham sempre juntamente com o canil? Sim, e com pessoas muitas vezes que nos pedem ajuda, que têm animais para dar, e que nós tentamos ajudar essas pessoas e dá-las os animais esterilizados, sempre. Isso fazem há quanto tempo, esse trabalho? A associação? Nós trabalhamos desde 91. Desde 91. Ok. Portanto, já vai mais de uma década. E este trabalho com as colónias de gatos, como é que tem sido feito e qual Colónia tem de sido o gatos resultado? nós não fazemos, não é o nosso trabalho. Há associações específicas só para, porque é um trabalho muito complicado, porque apanhar animais em armadilhas,
levá-los para esterilizar. São animais que muitas vezes nem sequer podem se pôr a mão porque eles são muitíssimo bravos. E depois de esterilizados, novamente soltos nessa colónia com a ponta da orelha esquerda cortada, que é para saber que aquele animal está esterilizado. Isso é feito no Porto, na cidade do Porto? Sim, no Porto. Estou a falar do Porto. E é um trabalho que se faz há muito tempo já? Essas colónias estão controladas? É um trabalho que se faz não, há muito tempo. Há 5, 6 anos para cá. E a ideia é evitar que continuemos a ter gatos a proliferar? Havia muitos no cemitério, nos cemitérios aqui no Porto. Estou a falar do Prado de Repouso, que é o cemitério. Sim. Havia muitos gatos. Agora, neste momento, todos os gatos que estão lá, está tudo esterilizado. Não houve mais gatos. Aquela colónia vive lá, é alimentada e não cresceram mais bebés. Pronto, e o objetivo é um bocadinho esse, não é? Porque também quanto mais animais houver, em piores condições eles vão viver. Pois vão, depois morrem muitíssimos animais e depois é um grande problema porque depois as pessoas não os querem e depois tem que vir o canil apanhá-los e depois muitas vezes não se arranjam donos para todos os animais. A maioria dos animais que estão no canil municipal não vão ter donos. Alexandre, qual é o principal problema, os principais problemas com que se deparam, com que este serviço, o CEPNA, se depara em relação ao trabalho que é feito com os animais? Ora bem, nós temos recebido, tem aumentado o número de denúncias. Falta saber porquê. E há um bocado estávamos aqui a falar, o doutor falou, tenta-se dar a justificação para a crise. Não sei se será. Uma coisa é certa, o CEPNA tem uma linha SOS que, de certa forma, as pessoas vão tendo conhecimento da nossa existência e talvez o aumento de denúncias se deva a isso. Para que é que serve essa linha em concreto? Essa linha SOS Ambiente serve... Para tudo que as pessoas queiram denunciar, todos situações? Os atentados, todas as situações, todas as denúncias de atentados ambientais, ou seja, tem a ver com a fauna, com a flora e muito mais. Ou seja, é o número que estamos a ver agora. Exatamente. Natureza e ambiente. 808, 200, 520. E então, o CEPNA, ultimamente, praticamente só tem trabalhado com a parte da linha SOS. Porquê? Porque as denúncias são tantas, a nível nacional, não só dos animais, mas são tantas que nós não temos vazão, praticamente só conseguimos responder à linha SOS. Relativamente aos animais, especificamente os animais de companhia, é verdade que, de há um ano para cá, tem aumentado o número de denúncias, nomeadamente maus tratos, e os maus tratos aos animais, estamos a falar de cães e de gatos, prende-se muitas vezes com a própria violência física que os detentores, os proprietários, provocam nos animais, até a falta de condições de alojamento, falta de vacinação, todas essas obrigações que que o detentor tem a obrigação de estar atento. Mas vocês como é que atuam? É assim... Vão verificar perante as denúncias? Vamos verificar todas as denúncias. Todas as denúncias que chegam à linha SOS são verificadas. E a maior parte delas são verdadeiras ou há muita denúncia falsa? Uma boa parte é verdadeiro. Uma boa parte é verdadeiro. Às vezes temos alguma dificuldade em localizar o local da denúncia em concreto, porque assim, é possível o anonimato nestas denúncias. Claro que quanto mais informação quem denunciar, mesmo de forma anónima, nos der, mais fácil é de lá chegar, claro. Para localizar. Mas é verdade que grande parte é tudo... os factos que são relatados vêm-se a confirmar que é verdade. Passa por... O que é que se detecta normalmente? Porque os maus tratos não é só as agressões físicas. Pode passar pela falta de vacinação, não é? Pela falta de registros obrigatórios perante nas juntas de freguesia ou nas câmaras, o próprio alojamento dos animais. Daí muitas vezes nós temos necessidade de solicitar a colaboração das câmaras municipais através dos veterinários municipais para irem realmente confirmar esse mal-estar relativamente à alimentação, relativamente ao alojamento, à limpeza, pronto, tudo um pouco. Passa por aí. Há pouco estava-me a dizer que a maior parte das situações acabam por ser verídicas, não é? E depois como é que vocês atuam? Como é que atuam neste sentido? Essas pessoas depois pagam coimas pelo facto de não estarem a cumprir a lei? Sim, é assim, pagam. Vamos lá ver, todas estas situações são relatadas
quando se detecta alguma infração, são relatadas às entidades competentes. Quando nós verificamos que há problemas na alimentação, Sim, ou no alojamento, normalmente nós comunicamos de imediato ao médico veterinário municipal, que é a entidade responsável pelo bem-estar do animal, no alojamento, e depois são tomadas, há várias hipóteses, não é? O animal por vezes pode vir a ser recolhido. há situações dessas, Há situações dessas em que o animal é recolhido para ser sujeito a tratamento e depois, supostamente, se o proprietário se responsabilizar por isso, é-lhe entregue. Mas isso é o próprio médico veterinário que trata do assunto. Depois temos a parte da questão das obrigações no que diz respeito ao registro, ao registro eletrónico, que é o chip, o seguro dos animais. É obrigatório, não é? O chip, atualmente, nos cães, é obrigatório para todos os cães. É só nos cães? Nos cães. Relativamente aos gatos, é só obrigatório, ou melhor, fica a faltar uma portaria, sair uma portaria para ditar as regras. Falta regulamentar, Falta portanto. regulamentar. Saiu a lei, mas não está regulamentada, é isso? Saiu a parte dos felinos, dos Nós gatos. somos bons nisso. Somos. Geralmente fazemos as leis e deixamos a regulamentação para um dia. Fiscalidade. E a fiscalidade a E a seguir. fiscalidade Mas a primeiro a seguir. regulamentação. Pois, primeiro a regulamentação. Mas essa lei já saiu há muito tempo. Já saiu desde 2003. 2003, há 10 anos que 2003. estamos à espera da Em regulamentação. 2013 saiu. Porquê que se ri, Laura? Eu rio porque é realmente ridículo. Nós, quando temos algum animal maltratado, normalmente nunca chega a tribunal e nunca chega a lado nenhum. Nem que o primeiro dono não tem dinheiro para ir ao advogado. Depois, quando chega, nunca chega a tribunal, porque as testemunhas nunca querem testemunhar nada, porque são amigas do vizinho, do primo, nunca se faz nada. São Os anónimas a maior animais parte ficam- das queixas, é? Nunca São. As pessoas não se querem... Nunca se querem- Preocupam-se, mas não querem envolver-se Não se querem envolver, diretamente. é não é? terrível. Se me permite, a identificação nos cães foi uma lei que foi regulamentada, que foi aplicada e que estamos a ter muito bons resultados. Tanto é que, na atualidade, não é? Para vocês vai ser fácil, no fundo, na maior parte dos casos, identificar o infrator e, eventualmente, também ter a ação positiva, ter o animal identificado, que é acontecer um acidente e se perder, isso nós já conseguimos ter essa alegria e facilmente ir ao encontro daquele dono que deseja encontrar. Nos Sim, gatos pode. não foi logo regulamentado tão fácil, porque nos gatos a funcionalidade da lei e o propósito final não vai ser tão fácil, porque o gato é um animal que está muito menos sociabilizado e domesticado pelo homem. Aqui é muito fácil, mesmo num dono consciente, o animal fugir de casa, não é? O animal partilhar outros ambientes, e daí, mesmo que apanhem, não tem tanto sentido. Mas nos cães, e isso também pela lei das Então não raças vale a pena ter essa potencialmente lei, então o melhor perigosas. era acabar Por com isso essa é que lei. eu acho que nos cães faz todo o sentido. Não, mas e nos cães funciona. já percebemos que a coisa andou e Nos está a gatos, funcionar. Eu acho que eles vão deixar avançar porque o seu resultado prático não seria o mesmo do que nos cães pelas diferenças da espécie. É uma opinião. Diga, Laura, ia acrescentar? Mas também tem-nos acontecido muitas vezes o chip não tem nada escrito. A pessoa paga o chip. Está a falar do chip dos cães ou dos gatos? Dos cães. Não tem nada escrito. Mas isso já é falta de algum profissional. Claro. Porque o que As nós temos de clínicas fazer onde se põe têm aplicar a o obrigação de chip, mandar os eu dados. O sistema está muito bem feito, não vamos culpabilizar o sistema. Nós não temos. E eu Nós- responsabilizo também o dono do animal, no caso E o de algum técnico- acidente e etc. É E isso que o vai técnico responsabilizar. que o faz. Claro. Porque aquilo que nós É fazemos evidente. é a aplicação do chip, conferir a leitura do chip e inseri-lo de imediato, que é tudo online inclusive, numa base de dados nacionais, acreditamos e fica. Mas muitas vezes não é. Agora, isso não é culpa do Estado, nem de quem faz a lei também. Se verdade. nós, os intervenientes, os técnicos, não cumprirmos todos os passos, Exatamente. nada funciona. Não é como ter a matrícula de um carro se depois não houver um Não registro. tem por dados trás. nenhum. Mas então, Mas em no geral relação, foi em uma relação boa aos lei. gatos, acha que provavelmente esta lei nunca vai ser Eu regulamentada, acho é que não isso? faz tanto sentido, porque os gatos são animais que não partilham de uma forma tão normal o convívio permanente do dono. Portanto, aí não faz tanto sentido responsabilizar os donos, é E é isso? fácil. E também sabe que a lei nos cães desenvolveu-se
porque a responsabilidade civil de um cão é completamente diferente. Inclusive, os atos que podem corresponder e danos todas na as pessoas saúde conhecem pública casos são desses, pelos não é? cães, não pelos gatos. Não pelos gatos, sim. Se calhar os gatos são um excesso de zelo ter essa obrigatoriedade, mesmo os cães, e defendendo também quem legislou. Mas aí mais vale acabar-se com a lei, não é? Eu e acho não a que deixar faz por sentido. regulamentar. Nos cavalos também se faz, a identificação. Também? E aí funciona, aquilo que eu sei. Também é obrigatório o chip Também é obrigatório. E nós cavalos? estávamos a falar da E questão... também nos ovinos e caprinos. Sim. Isso é tudo obrigatório. Hoje em dia, até inclusive na parte da fauna exótica, vai passar a ser obrigatório. Ah, é? A identificação Vamos falar mais animal. adiante, está bem, Alexandre, Exatamente. da fauna Nós estávamos exótica. a falar da questão dos cavalos. Sim. E aproveita-se, como estamos a falar de animais de companhia, e por vezes, por que não um cavalo ser considerado um animal de companhia? A questão é que também tem aumentado neste último ano, as denúncias de maus tratos aos cavalos. E aí sim, aí verifica-se que os maus tratos significam abandono. Temos detectado muitas situações de cavalos abandonados em que tarda às vezes a comunicação, a informação, porque é assim, como é natural ver-se um cavalo por vezes num campo agrícola a pastar, onde tem um abrigo, acontece que as pessoas às vezes passam, não se apercebem e quando vêm denunciar às vezes é um bocadinho tarde, em que realmente já se vai ver um animal muito maltratado, devido ao abandono. E depois aí a dificuldade, quem é o proprietário. Daí o chip faz sentido. Não deve ser a única dificuldade, deve ser muito mais fácil recolher um cão abandonado que um cavalo, imagino eu. Também. Como é que se faz? Porque é assim, existem associações para recolher os cães e os gatos, não existem associações para recolher os cavalos. Então quando se encontram cavalos abandonados, como é que se É faz? assim, nós da nossa parte comunicamos, normalmente lá estávamos a recorrer sempre às autarquias, neste caso através do médico veterinário, e vai-se arranjando sempre solução. Ou em algumas escolas de equitação, ou pronto, vai-se tentando arranjar. É preciso puxar pela imaginação aí. É preciso puxar pela imaginação. Já vamos regressar. Os animais são muitas vezes excelentes companheiros de terapia também. É o caso dos cavalos, de que falávamos agora mesmo, no tratamento do autismo, por exemplo. A sociedade civil foi a um picadeiro conhecer o trabalho que a terapeuta Isabel Costa faz e como é que ele ajuda as crianças autistas. A terapia com cavalos ou a hipoterapia parece ter resultados positivos em alguns casos de perturbações do espectro do autismo. A terapeuta Isabel Costa explica como alguns jovens da Associação Portuguesa para as Perturbações do Desenvolvimento e Autismo começaram a recorrer a este método. Aquilo que avaliámos essencialmente foi perceber quais eram os jovens que tinham maior apetência para este tipo de atividade, quais é que beneficiariam mais em termos até sociais, em termos de relação não só com o próprio animal, como também com as pessoas, porque aqui acabam por se relacionar com outras pessoas sem ser as que estão na associação, beneficiarem de uma terapia complementar, sem dúvida nenhuma, que acaba por ser uma terapia complementar que abrange áreas variadas e ainda com o intuito de alguns deles a prática da equitação, que conseguem, temos alguns dos nossos jovens que conseguem perfeitamente a prática dessa mesma equitação. A hipoterapia pode ser aplicada em várias perturbações do desenvolvimento ou em algumas doenças raras. Neste caso, alguns jovens autistas têm a oportunidade de beneficiar do contacto com os cavalos da 4ª Capitania da Guarda Nacional Republicana em Lisboa. Os exercícios, basicamente, são exercícios motores, exercícios de equilíbrio, no fundo, de relação com o facto de estarem numa altura bastante elevada, portanto o animal é alto, conseguirem ter uma relação de confiança, portanto conseguirem ter confiança suficiente para largarem portanto, as mãos, conseguirem fazer os exercícios sem estarem dependentes de outra pessoa a manipulá-los. E depois conseguir fazer exercícios complicados, portanto, rodar sobre o cavalo, andar de costas, chegando mesmo ao ponto de quando já têm uma vontade muito grande e conseguem perfeitamente estar bem com o cavalo, andar sozinho, portanto, andar sem a ajuda do guia. Isabel Costa afirma que os benefícios deste tipo de terapia se verificam a longo prazo. No entanto, há alguns comportamentos que se alteram quando os jovens autistas estão na presença dos cavalos.
O benefício a curto prazo, aquele mais imediato, muitas vezes é o prazer que eles têm, e isso é óbvio. Eu acho que é aquilo que mais é visível, é o prazer que têm em andar de cavalo. A maior parte dos jovens vem aqui porque gosta mesmo de andar de cavalo. Depois há essa parte do relaxamento. Alguns deles diminuem grandemente as suas estereotipias, portanto, têm estereotipias verbais ou físicas, e isso diminui porque estão numa atividade mais funcional e estão mais direcionados para aquilo que estão a fazer. Atualmente não existem tratamentos que resolvam o autismo. No entanto, existem algumas terapias que apresentam bons resultados e ajudam a combater as perturbações no desenvolvimento cognitivo. A hipoterapia parece ser uma delas. E aqui está a forma, uma das formas como os cães, ou como os cavalos, neste caso, podem ser úteis em momentos tão especiais, como é o caso destas crianças com autismo. Manuel dos Santos, qual é a importância de um cão na vida de uma família, nomeadamente junto das crianças? Eu acho que é muito importante. Eu não conheço criança nenhuma que não goste de um cão. E principalmente quando ele é pequeno. O problema é que é preciso, como dizia ali o seu doutor veterinário, aqui o seu doutor Montenegro, que é preciso avaliar o estado dele. Porque eu acho que ele está intrinsecamente muito ligado ao abandono, como disse aqui a nossa amiga, que era uma nova maneira de abandono, agora as pessoas abandonaram isto por tudo e por nada. Portanto, eu acho que é muito importante, acho que um cão numa família, porque... O que é que ele traz de novo? Ele traz um afeto muito importante à família. Traz um afeto que por vezes não se encontra. Hoje, eu estava aqui depois, quando estávamos ali à espera de vir aqui para o estúdio, estávamos aqui a falar de várias coisas, entre muitas, perdeu-se quase o conceito de família. E eu acho que isto que vem a ajudar, de certo modo, os filhos, os pais, enfim, a juntar-se em volta de mais alguma coisa e de mais, vá lá, um familiar que aparece. Porque é preciso entender qual é o fundamental desse cão. Esse cão tem que ser visto, como diz ali o doutor, e bem, como um membro da família. Ora, se nós temos uma criança, temos que saber que é essa criança que vai crescer. Um animal é a mesma coisa, ela vai crescer. E as crianças, quando são pequenas, vão jogar a bola, vão fazer mal, vão partir isto, partir aquilo. Enquanto podem, quando não chegam e são pequenos, põem lá um escadote para chegar e parte-se. Às vezes também cai e parte uma perna ou um braço. E os cães é exatamente a mesma coisa. Enquanto são pequenos, eles a gente sabe que eles vão fazer mal. Há ali um período que, por norma, portanto, cada ano de um cão representa 7 anos da nossa vida. Portanto, ele com 7 anos é uma verdadeira criança. Ele vai rasgar coisas, ele vai partir coisas, ele vai fazer mal durante este tempo. É preciso nós termos a consciência de que tudo isto vai acontecer. Mas isto, acho que temos que entender isto de uma maneira objetiva e que nós nos vamos saber que isto vai acontecer e que vai, enfim, é a ordem natural das coisas. Esta é a ordem natural das coisas. Tem que ser depois, a partir daqui, educar, dizer ter disponibilidade para eles. E ter a disponibilidade, educá-los, daí informá-los e dizer isto não se faz, e isto na próxima vez tu apanhas e tal. E é este conjunto de situações que depois eles fazem obediência ao dono. É este, porque depois este afeto que fazem entre, por exemplo, as pessoas e o cão e as pessoas. E depois, como nós sabemos, em muitos casos que estivemos aqui a debater, as pessoas têm o direito a férias, tudo bem. Mas depois, quando são cães de raças perigosas, que é que acontece? O cão, eu não conheço, eu dizia aqui fora, depois, antes de vir para o estúdio, que eu não conheço nenhum cão de raça perigosa. Os cães são todos afáveis, carinhosos, com grande afeto pelo dono. O que acontece é que estes cães de maior porte, acontece que as pessoas pensam em ir para férias, ou arranjam a mãe ou o pai para lhe dar de comer ao cão, ou arranjam um vizinho mais perto, e não têm a consciência que aquele cão que tem o seu território, ali que está adstrito a ele, e é ele quem manda naquele território.
ao entrar outra pessoa por ali dentro, depois dá-se estes resultados de alguns ataques que fazem a crianças, de ataques que fazem a determinadas pessoas, exatamente por estas coisas, porque se fosse pensado de imediato no As que pessoas não sabem ter esses cães, não provavelmente. poderiam Começa ter por aí, não é? acontecido, nunca fariam estas Ou coisas. não têm capacidade para os ter e têm-nos. Também algumas coisas, mas se eles tiverem um tratamento eficaz, que tenha efetivamente o afeto pelo cão e o cão pelo dono, como eu penso que toda a gente tem, que tenha o cão em condições higiênico-sanitárias bem definidas, eu não acredito em que lhe dê um bocadinho de atenção. Eu não acredito que haja cães perigosos. Cães perigosos. Alexandre, concorda? Não há cães perigosos? Ou há? Ora bem, Queixas haverá, com certeza. Por lei, estão definidas realmente algumas raças de cães potencialmente perigosos. Agora, também é assim, raças potencialmente perigosas. São 6 ou 7 raças que estão definidas por lei. No entanto, se formos ver a definição... São 7? Se formos ver a definição de animal perigoso, pode ser qualquer animal. Claro. E é verdade. Tem a ver com o tratamento, o carinho que lhe é dado. Então porquê é que esses chefes são distinguidos na lei? É assim, porque as entidades, o legislador assim entendeu. Não sei qual foi a justificação, estão consideradas. Esses, em concreto, essas raças, realmente, mediante a legislação, necessitam de um tratamento diferente dos restantes. Que é o caso, tem a ver com o registro. O registro é mais exigente, é necessário efetuar um seguro, de responsabilidade civil. O andar na rua tem outros condicionalismos. Tem que ter outro tipo de proteção, não é? Outro tipo de proteção, mesmo nas próprias habitações, tem que estar bem visível do exterior, ou melhor, para a via pública, Sim. a identificação da existência de um animal. Agora, a lei assim entendeu... Provavelmente porque esses cães também não serão tão simples de cuidar como serão outros. E, portanto, é preciso mais conhecimentos da parte dos donos. Será para prevenir? Isso é mais pelo porte. É Não? mais pelo É porte. sim, O porte é que é mais... realmente são É outro animais- porte e eles de outras dimensões as pessoas ficam assustadas. É assim, uma coisa certa, no nosso país a luta de cães é uma realidade. Nós temos dar-nos a sensação que tem diminuído, também tem havido um cerco, um aperto à fiscalização no nome disso, na luta dos cães, e é verdade que alguns dos cães que eram usados nessas A luta de lutas... cães não é só divertimento, é negócio também, não é? É negócio, também. É negócio, para além de tudo. E é um divertimento que, sinceramente, não acho piada nenhuma estar ali a maltratar um animal, para belo prazer de quem está a ver. Mas é uma realidade, existe. Penso que tem diminuído com a interação de todas as entidades envolvidas. Já agora fica desde 2010 que a Direção-Geral da Alimentação e Veterinária, junto das diversas entidades, tanto entidades fiscalizadoras, que é o caso da Polícia, da Guarda Nacional Republicana, assim como mesmo envolveu também as... Vocês têm trabalhado isso em conjunto? Sim, existe um plano, chamam-lhe o plano de controle de cães, é específico para os cães. Vocês também participam, pois é, nesse E plano? nós participamos também a nível de fiscalização. Tem resultado. Tem resultado. Este plano existe desde quando, Alexandre? Desde 2010. 2010. E isto É recente. E tem muito a ver com isto, com a questão da luta de cães? Também. Também. Não é só? Não é só. É mesmo a nível do controle dos cães. E quando estão a falar de controles, não interpretamos isto como extermínio, que nada disso. Sim, o controle é para verificar, mesmo sensibilizar os proprietários. Ou seja, nós temos feito várias ações de fiscalização agendadas. Por vezes deslocamos às juntas de freguesia para ver todos os proprietários de todo tipo de cães. Depois fazemos uma pequena visita às residências para verificar se está tudo conforme, também sensibilizar um pouco as obrigações que advêm do ter um cão. E continua em vigor e vamos continuar essa luta. A fazer esse trabalho. Exatamente. Agora ia acrescentar? Eu ia acrescentar uma coisa, porque
Estes cães potencialmente perigosos, que há uns anos eram animais de companhia normais, os Rottweilers, os Pitbulls, eram animais de companhia. Exatamente. Eu toda a vida conheci como animais de família. Mas Uma coisa há mais cães destes nesta altura adotados pelas famílias ou não? Não é maior o número? Estes cães agora. As exigências são maiores. Não, Obriga a ter um nada. seguro de responsabilidade No civil de canil 250 municipal milhões. aparece montes de animais. Obriga a ter a responsabilidade pitbulls também, um requerimento de responsabilidade lá a já apresentar percebemos que agora a legislação é mais apertada. Mas a minha questão era, adotam-se mais animais destes? As pessoas têm mais animais destes agora ou não? Não Sempre adotam tiveram? os animais, as pessoas que os têm. Quando eu digo adotar, pode ser comprar, não é adotar Isso no sentido não de ir ao parece, canil. são As raças- pessoas têm mais animais destes em casa hoje do que tinham antes ou não? Não, eu acho que estes animais agora são os animais ligados à marginalidade. Isso é que foi o mal destes cães, porque estes cães não há maus cães, há maus donos. E estes animais eram animais de companhia de famílias que depois começaram a ser utilizados como armas por marginais e ficaram estas raças que agora vêm potencialmente perigosas por causa dos treinos e de todos os maus tratos que dão a estes animais. O tipo de treinos que se dá, não é? Exatamente, porque estes animais eram os cães animais serem treinados de para família. atacar, por exemplo, Que eu não é? lembro-me de ver com cães e com crianças e toda a vida viveram em família. Agora, aqui há uns anos para trás, para a frente, é que se tornaram animais potencialmente perigosos. Luís, ia acrescentar também, Se diga. me permite a opinião, foi importante ter-se legislado porque realmente se verificava um crescente de algumas ações violentas de animais sobre a sociedade civil e que inclusive isso estava a desprestigiar o cão. Para o legislador não há de ter sido fácil e, no meu entender, fez mal rotular raças. Potencialmente perigoso pode ser todo cão com mais de 15 quilos. Ele pode ser potencialmente perigoso, porque se não tiver um adestramento a ter um comportamento social adequado, pela sua complexidade física, qualquer animal com mais de 15 quilos pode infligir sérios danos numa outra pessoa que possam levar, inclusive, à morte. Inclusive, Então, mas se não animais definisse raças, pequenos... ela era uma coisa geral que não ia animais trazer pequenos, mas repare, diferença nenhuma animais em pequenos relação são aos muito donos. agressivos. Só que uma coisa é sermos mordidos por um animal de 5 quilos. Outra coisa é ser mordido por um animal de 50 quilos. Por isso, qualquer animal com mais determinado peso, eu atribuo os 15 quilos, pode ser De qualquer potencialmente forma, perigoso. concordo, O que é acabo de necessário? concordar com aquilo que a Lara está a dizer, que é estes animais de alguma forma foram treinados não para serem animais, para se integrarem socialmente, mas sim com outros fins, provavelmente Claro, que mas se tornaram repara, assim. é que agora temos uma lei os que outros tem cães? 7 raças Sim. e então quem tem no fundo esse instinto pode escolher qualquer outro animal de elevada complexidade física e esse mesmo constituir dano. No fundo à sociedade e assim, continuamos com o mesmo problema. Pode acontecer dessa Carrafeiros forma. de Ou seja, ir 40 buscar quilos. outras raças, que não aquelas que a lei tem como específicas ou especiais. Pode, foi como disse assim, animal perigoso pode ser qualquer um. E cães perigosos pode ser qualquer um. É a forma como é está a dizer na educado. prática que os donos é que podem ser perigosos. Vou mais por esse lado. Vou mais por Às esse vezes um lado. caniche pode ser um cão perigoso. É verdade maltratado. que estão muitas vezes as cães de raça de proteção perigosos estavam e continuam a estar ligados a essa situação de marginalidade. É assim, nós em muitas, como eu disse, nós continuamos a ser polícias, mesmo estando neste serviço, e muitas buscas a residências que fazemos no âmbito de vários processos de crime. Por vezes nós, CEPNA, somos envolvidos junto com o resto dispositivo e detectamos muitas vezes, lá está o Rottweiler, lá está o Pitbull, que estão ligados. Agora, isto tem a ver com a educação. Há Rottweilers, há Pitbulls que são muito meiguinhos. Depende da educação que lhes dão. E é nesse sentido que nós temos tentado. E dos fins para os quais Sim. lhes dão essa educação, não é, Exatamente. na prática. Eu conheço cães Diga, Manuel, para pequenos. terminarmos tem que ir à próxima reportagem. Eu conheço cães pequenos que, por exemplo, o Fox Terrier, aquilo está com uma raposa de caras, agarra nunca mais larga. Entretanto, é um cão pequeno que não tem os 15 quilos. E é o Fox Terrier. E ele, quando deita a boca, nunca mais larga, é ponta sempre. Onde ele apertar, não deixa mais até morrer. De maneiras que nós não podemos ir também muito pelo peso, temos de ir. Acredito no que esta senhora diz.
O problema está nos donos, não é Claro, nunca nos que é animais. sempre, não há A maus forma cães, de os há maus tratarem, donos, de os não há maneira educarem. Vamos já regressar, vamos falar de outros cães que são os cães-guia, são animais treinados para guiar os cegos, tornando-se companheiros e auxiliares indispensáveis. Vamos ver como é que se preparam os animais para esta tarefa e que papel é que eles desempenham no dia-a-dia das pessoas cegas. Virar para a direita, esquerda e ir em frente. Detectar e contornar obstáculos. Saber onde estão os passeios, portas, escadas e as passadeiras. Todas estas ações podem parecer difíceis ou quase impossíveis para quem é cego. Mas para facilitar a mobilidade destas pessoas, existem os cães-guia. Na Associação Beira Guieira de Apoio ao Deficiente Visual, são educados os cães-guia, que são posteriormente entregues a quem mais precisa deles. Desde pequeninos, estes cães são testados, são avaliados, são acompanhados diariamente. 2 meses e meio, 3 meses, vão para famílias de acolhimento. Ao fim de mais um ano, estes cães então vêm para a escola para a sua formação específica com os educadores. Até aí, há uma pré-educação, os cães normalmente vêm 1 semana por mês à escola, vamos avaliando a sua evolução, vamos fazendo testes físicos, testes comportamentais, até saber se ele vai ser, de facto, aproveitado para ser um cão-guia ou se vai ser reformado. Quando começam com o educador, até sensivelmente aos 24 meses, por aí, eles então vão trabalhar diariamente. Quando o cão está pronto a ser entregue, são-lhe feitos mais testes e procura-se entre os candidatos aquele que se enquadra no perfil e no temperamento do cão. Após ser feita essa seleção, o candidato terá de estar 1 semana na escola para que se adapte ao novo companheiro e para aprender a dar-lhe ordens. Na segunda semana vai o educador para o local onde ele reside e então fazer a adaptação do cão aos trajetos, ao dia-a-dia do nosso candidato. A partir daí, há um trabalho progressivo, normalmente meio ano a 1 ano para a dupla estar formada e depois para toda a vida há um entendimento muito, muito grande. As despesas que ele vai ter é depois com o cão, porque o cão é entregue gratuitamente. A adaptação é diária, digamos assim, portanto estamos constantemente a receber e a dar afeto, portanto isto no caso da dupla tem sido uma descoberta fantástica, tem sido espetacular, portanto é um amigo que você ganha e conhece e depois, claro, é um guia, portanto, uma mudança muito grande a nível de autonomia. Patrícia é uma parte da dupla que está junto há cerca de 1 ano. A sua cadela veio de uma escola de cães-guia em Nova Iorque, nos Estados Unidos, e por isso as suas ordens são recebidas em inglês. Embora já fosse autónoma anteriormente, a companhia de um cão ajudou a tornar-se mais independente e segura, a ganhar uma melhor postura corporal e a arriscar trajetos que provavelmente não arriscaria com uma bengala. Luís, há pouco estava a falar da função social, não é? Dos animais, e aqui está um exemplo da função social, por exemplo, que os cães, ou alguns cães neste caso, podem ter. Que outras funções sociais é que os animais podem ter? Os animais podem ter na sociedade um papel preponderante para o seu equilíbrio. Uma família que se rodeia do animal vai com esse animal poder partilhar conceitos natos que estão na natureza, que nos vão ajudar a ser melhores e a relacionar melhor com outros. Por isso, é sempre de todo extremamente importante. Os cães Portanto, ele traz um equilíbrio novo às famílias? Traz, porque é um elo de ligação na família. O cão, no fundo, congrega a família. E, no geral, ajuda, no fundo, a motivar a família para um objetivo de lidar com o seu cão, partilhar com ele e aprender também muito com eles. Falamos ainda há pouco aqui de acidentes que existem pela agressividade.
E muitas das vezes acontecem também porque nós, as nossas crianças, não estão familiarizadas a lidar e a tratar com animais. E o elo mais fraco, neste caso o cão, é que tem sempre a culpa. Porque muitos destes acidentes ocorrem por má lide das crianças perante estes animais. Ou que, pela sua infantilidade e responsabilidade, acirram estes animais, atiram-lhe pedras, puxam por eles. Depois, quando o animal está ao pé deles, como nunca lidaram com o animal, fogem e desencadeiam o instinto de presa a esse animal e os acidentes sucedem. E por isso é que nós achamos, inclusive, que é nos mais pequenos, e por isso temos o programa Ação Escolas, e muitos veterinários estão disponíveis, para ir como uma mascota a uma escola e mostrar às crianças como se deve relacionar com o animal. Ensinar-lhe coisas tão simples como que nós ensinamos aos nossos filhos, que é, se não conheces aquele senhor, não vais falar com ele, não aceites convívio com ele. Com o animal tem que haver mesmo este ensinamento das crianças, por forma que a sua relação não extingue nenhum mecanismo de agressividade no nosso Portanto, famílias que tenham animais ou cães, por exemplo, que era o que estávamos aqui a falar, essas crianças crescerão a transformar-se em adultos mais preparados também para lidar com os animais. Com os animais e com a natureza, porque depois acaba por ser tudo interligado. E essas famílias, realmente, ao darem a presença de um animal na educação dos seus filhos, vão inclusive ensinar-lhes de uma forma nata como lidar com os animais, e mesmo numa situação mais desconfortável de encarar um animal que até pode ter algum instinto de agressividade, essa criança vai ter, ou esse adulto, posteriormente, uma postura muito mais adequada, uma abordagem muito mais adequada perante esse animal, que vai minimizar quase para zero a possibilidade de poder ser mordida. Mas falando das ações sociais, para além, o cão-guia é, no fundo, a nossa estrela, porque sem dúvida nenhuma que zela por o seu dono e o encaminha de uma forma exemplar, só quem aprecia. Mas em outras doenças, imagine só aquelas pessoas idosas da nossa sociedade, o que não beneficiam da presença do animal. Eu conheço pessoas que se levantam de manhã só porque têm a obrigação de cuidar do seu animal, que ainda caminham porque têm que passear o seu animal, porque há alguém que está sempre disponível para as ouvir, para partilhar. E aí são uma verdadeira companhia também, não é? Sim, para muitas sim, pessoas de idade que estão sozinhas. Claro, acho que... E uma forma de comunicação também. De comunicação, é? e que todos nós, no fundo, temos que ter um objetivo, uma obrigação a cumprir. E nessas pessoas, o facto de terem que cuidar do seu animal, muitas das vezes é o alento para viverem e para viverem ainda com alguma qualidade de vida, como, por exemplo, sair à rua, passear e essas situações. Depois temos os nossos períodos de doença, que muitas das vezes, no fundo, somos acompanhados, porque temos uma família que toda ela trabalha, que muitas das vezes já nem pode partilhar esses momentos, e há histórias, há casos reais, que mesmo na convalescência da doença de membros de família, ser um animal, o verdadeiro companheiro, é aquele que vai desempenhar aquele papel de, no fundo, até dar algum ânimo para que essa pessoa se possa recuperar mais rápido. Há pouco estava-me aqui a contar, Laura, da sua ligação também com os cavalos, não? Porque eu sou professora do ensino trabalho, social não é? e tive, os meus alunos faziam hipoterapia e tenho a experiência em casa da minha neta que começou a andar, porque nós temos cães e ela sempre atrás dos cães e começou a andar muito mais depressa porque andava atrás e queria chegar-lhes e foi um com estímulo, não é? um estímulo para as dos crianças. Cães. Também para elas crescerem e evoluírem, não é? É, acho que sim. E também é importante, como veem, os pais respeitar os animais. As crianças também, muitas vezes, não respeitam os animais porque os pais não os respeitam. Claro, crescem com o E eu exemplo. queria só dizer uma coisa, é que quando há bocadinho falou em relação ao abandono dos animais no verão, isso está perfeitamente desatualizado. Hoje os animais são abandonados, muito pior do que abandonados, são maltratados pelos próprios donos. E com certeza que já havia muitas situações de animais que estão em varandas, em marquises, fechados, sem água, sem comida ao sol, sem ter um abrigo. E nós temos denúncias na associação, muitas denúncias de pessoas que veem o vizinho do lado, de frente com o animal, que está sempre fechado numa varanda, que não há ninguém que lhe dá de comer, nem que muda água, nem que põe água, nem que lhe dá de comer. Não deviam
ter animais, não é? Isso é uma forma ou porque não têm nova condições ou porque de não têm tempo para eles. maltratar os animais. Estando o dia todo fora. Mas, portanto, no verão já não se verificam Não, eu acho os que quando abandonos, vejo um cão na como durante rua- muitos anos se falou. Não Como durante muitos anos se falou deste tipo de abandonos e falava sempre da questão do abandono dos animais no verão. Todo ano os animais abandonados e maltratados. Houve um esforço muito grande, Laura, que foi feito ao longo de anos para que todas as câmaras, acho que agora têm, não é? Canis municipais? Sim, ou penso quase todas. que todas as câmaras, acho que sim. Sim, acho que tiveram tem que sempre ter. todos. Esse trabalho está feito, está concluído, as câmaras têm condições para ter os cães ou depende de caso para caso? Eu falo só pelo conheço Canil o do do Porto, não é? Mas o do Porto já percebi que funciona bem. Excelente exemplo, Com quem não é? nós Que pode trabalhamos ser e realmente as exemplo instalações são antigas, é verdade, mas o trato que tem os animais, a possibilidade da pessoa entrar quando quiser, qualquer pessoa pode visitar o canil e nós temos arranjado muitos donos para animais do canil municipal. Nós vamos normalmente ao sábado à tarde e temos arranjado muitas pessoas que vão até animais que estão lá há um ano e que às vezes de repente uma família tem um clique e é aquele que vai. Pronto, eu levo. Mas é um grande exemplo e, se me permite, repare que, no fundo, sem ter uma despesa acrescida, só porque tem uma equipe motivada, porque tem paixão por animais e porque deve ter, no fundo, a autorização da parte superior para poder fazer, essa instalação, mesmo envelhecida, tem um aspecto de felicidade, é alegre, tem brilho e vê-se os animais muito bem tratados. Os animais estão sempre bem tratados. Isso depende de canil para canil, mas mais do que as leis que existem, do dinheiro disponível, da ou equipe, até do que as próprias condições do espaço, sendo um espaço velho ou mais novo, não é? da equipe que aí tem a ver trabalha com as e da pessoas que lá motivação estão. que Tem tem. que ver com as pessoas que lá estão. Não há dúvida nenhuma. O canil do Porto é um exemplo, é um canil E as antigo. pessoas continuam à procura muito de cães comprados, de raça, ou já procuram mais Eu acho que as pessoas procuram mais os cães, animais, mesmo que não sejam de raça. É? Não sei se tem o fator dinheiro, também é facto. Mas também há criadores a vender prestações, portanto também não me parece muito Passou por aí. de moda, Mas acho que as pessoas têm mais A raça preocupação passou de em moda. adotar. Pronto, aquilo, o sem ter um raça. animal de raça, no fundo, vai-nos conferir, entre aspas, aquilo que, no fundo, nós podemos achar que ele vai ser no futuro. Se nós escolhermos um Beagle, já sabemos que vamos ser um animal hiperativo, que precisamos muito tempo e dispêndio de energia para, no fundo, lhe poder conferir felicidade e bem-estar. Mas se quiser um animal tranquilo, posso escolher uma outra raça, um caniche, um animal, um Yorkshire, que, no fundo, não necessite tanto. As raças têm uma desvantagem, não é? Que são animais também mais sensíveis, que, no fundo, exigem mais cuidados médicos. O cão sem raça, no fundo, porque houve um bom trabalho das associações, da própria comunicação social, em que realmente a família adopta um animal e também com alguma ação social, porque está, no fundo, a adotar um animal que não tem um outro fim, se não for Não tem ninguém. esse. E, no fundo, esse conceito, na adoção do animal, acaba por encaixar bem nessa decisão familiar. E como realmente há tantos animais a precisar dessas famílias, acabou por, no fundo, ser um conceito muito atual. A minha família decidiu ter um animal, não vou estar a gastar dinheiro, no fundo, a comprar uma raça e vou adotar um animal que não tem dono, que realmente, se não encontrar um lar, apesar de estar bem tratado, vai estar sem uma família. E de maneira que eu acho que está mais na atualidade mesmo um animal sem raça. E também não me parece que seja só pelo tem muito a ver dinheiro. também com o Porque trabalho as de próprias sensibilização raças, social que se fez nesta matéria, não é? Atualmente também estão a um preço mais baixo, não é? Porque há excelentes criadores e de algumas raças e também se estão a adaptar à condição atual, como todos nós, os preços são mais baixos. Alexandre, há pouco dizia-me que os cães e os gatos são os animais que as pessoas mais têm, mas que há muitos outros tipos de animais, não é? Que as pessoas adquirem. Alguns deles exóticos. Animais de companhia vai muito para além dos cães e dos gatos. E nós, no terreno, percebemos que há pessoas que têm aquilo que normalmente o cidadão comum não imagina que se possa ter em casa. Que não se imagina mesmo. Estamos a falar de espécies exóticas, algumas delas até proibidas de terem cativeiro, devido ao fator de ou por estarem protegidas por lei, por estarem em vias de extinção, ou porque o próprio, neste caso, o Instituto de Conservação da Natureza das Florestas, que é a entidade que supervisiona, digamos, os animais selvagens, não autoriza que se tenha em cativeiro. Cada vez mais nos debatemos no nosso dia-a-dia. Que tipo de animais?
Que tipo de animais? Desde cobras, estamos a falar, por exemplo, pitons. Tipos de cobras. Cobras enormes, Sim, piton, sim. o mais até conhecido no senso comum por jiboia. Em casas normais, apartamentos, casas grandes? Em casas normais, em apartamentos, em que consideram aquilo como se fosse, se equiparam aquilo a um cão, um gato. Aves exóticas, isso todas as espécies exóticas. Depois também não podemos esquecer dos répteis, dos lagartos, iguanas, sim. Que é muito comum, cada vez mais comum. Qual é o problema disso? Temos que pensar, sensibilizar as pessoas que, assim, por um lado é necessário estar autorizado a ter aquilo em cativeiro, ter aquilo na residência, e depois também os cuidados. Estamos a falar de répteis que são animais muito sensíveis, que por vezes têm que estar dentro tem que ter um aquecimento, o próprio reptanário, a própria alimentação, não podemos dar da nossa alimentação. Ou seja, são cuidados muito... E as pessoas, a maior parte das vezes, desconhecem como é que se trata esses animais, não é? E depois o grande problema é que é tudo muito bonito, são todos muito queridinhos enquanto são pequeninos. O problema é que as iguanas crescem. Enquanto são pequeninas, tratam delas. Quando crescem, qual é o risco que se corre? Abandono. Depois assim... Abandonam-nos aonde? As iguanas? Em qualquer lado. Não me admira nada que daqui a uns dias vejamos aí na floresta, na serra, numa serra qualquer, uma iguana lá abandonada. Que normalmente não sobrevive. Normalmente esses animais acabam por não sobreviver. Que as condições as nossas condições climatéricas não são boas para eles, não são bons para eles. Mas depois temos ainda um problema mais grave ainda. É que determinadas espécies, para além de ser proibidas, terem cativeiro, mas adquire-se aí, em qualquer lado, são espécies invasoras. E aí problemas acrescidos para as espécies autóctones que nós cá temos. Dou um pequeno exemplo, a tartaruga da Flórida. Normalmente vem um pequeno cágadozinho, pequenino, então aquilo cresce. O que é que as pessoas fazem? Como compram normalmente um aquário muito pequenino, ela depois começa a crescer... E não cabe dentro do aquário? Já não cabe dentro do aquário. Não cabe dentro do aquário e toca a libertar para o rio. Pois é. Para o rio? Para o rio. Vão custar são espécies que se procriam muito depressa. Sim. E dão cabo das espécies que temos cá em Portugal. Nós temos dessas tartarugas aí a crescerem em alguns sítios? Temos em alguns locais, temos em alguns rios. O Parque Parque Biológico de Gaia é um dos centros de recuperação que recebe esse tipo de animais. Mas aí está controlado, aí é o próprio parque que recebe. Exatamente, essa é uma solução que fica quando as pessoas não quiserem, pelo menos não caem na asneira de abandonar seja lá o animal que for, nesse tipo de espécies. Temos outro exemplo que é, por exemplo, o peixe-gato. O peixe-gato chega a atingir 3 metros de comprimento. As pessoas compram peixe-gato para terem aquário? As pessoas compram peixe-gato muitas vezes enganadas. Não sabendo que aquele peixe vai crescer daquela maneira, exatamente, porque o peixe-gato está a ser comercializado por vezes como designado por limpa-fundos, ou seja, para limpar o aquário. Que são peixes pequenininhos, os limpa-fundos, não é? Eles não crescem muito. Pois não, mas é que o peixe-gato cresce muito, só que quando é vendido pequeno e depois é um problema. Porque depois as pessoas vão libertar e vão dar cabo das espécies todas que nós temos cá nos rios. Como é que se está a controlar isso? Vamos controlando, vamos a nível de fiscalização, tanto a nível do comércio, das lojas de venda de animais, feiras e outro tipo de locais de comércio. Mas isso encontra-se... Esses animais são proibidos, alguns deles são proibidos, alguns deles são mesmo protegidos, não é? Não podem estar em cativeiro. Como é que eles chegam a Portugal? Onde é que as pessoas os compram? Compram-nos nas lojas? Ou assim, compram-nos em sítios mais ou menos escondidos? Sabem que isto é um comércio, há muito comércio negro. De animais? A nível da fauna, dos animais. Há um comércio negro. Não vou dizer que seja numa loja qualquer, é verdade, nessas lojas, centros comerciais, e noutras lojas que são lojas de nome, não vemos às muito, vezes só mesmo espontaneamente um ou outro. Pelo menos aquelas que são fiscalizadas, provavelmente não vão tê-los. Agora, existe um tráfico tremendo de aves, e não só aves, no nosso país. Isso é uma realidade. E que nós vamos estando atentos. É assim, o que é que
devem ficar as pessoas, para as pessoas não ficar preocupadas também com o que adquirem. Quando forem comprar um animal, nós, relativamente aos cães e gatos, penso que as pessoas já começam a estar bastante informadas do que é necessário. Relativamente a espécies exóticas, quando tiverem dúvida se podem ter aquela espécie em cativeiro, começa por aí. Se pode ter a espécie em cativeiro. Informem-se. Junto de qualquer posto Podem de GNR. informar-se convosco no vosso no número a própria que linha falámos há SOS pouco. Ambiente também serve para dar informações. No próprio site do ICNF, do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, também há tem lá informação sobre isso, porque é assim, para além de alguns animais não ser permitido ter em cativeiro, aqueles que se pode ter em cativeiro carecem de autorizações especiais. Pois. É isso que devem se informar, para não serem enganados. Nós estamos mesmo no final. Eu não sei se o Manuel quer acrescentar alguma coisa. Já não temos tempo, posso dizer aqui que, por exemplo, também há cães perigosos, os ditos cujos, que se diz perigosos, que eu não acredito em cães perigosos. Perigosos pode ser os donos, que nos educam convenientemente, e que também temos, por exemplo, o dog argentino, também é um cão de montarias, não é? Que efetivamente também é um cão perigoso, mas entretanto ele não morde ninguém, não é? A única coisa que morde é nos porcos, etc., quando andamos nas montarias, não é? Mas como montarias se fizeram ao longo da história sempre, não é? Este também é um exemplo. É um bom exemplo. exemplo disso. Vamos só falar aqui dos livros desta coleção, Luís, que nos trouxe aqui, que os primeiros livros saíram. Que coleção é esta? Explique-me. Muito obrigado pela oportunidade. Nós fizemos esta coleção, que é a coleção Sem Segredos, Sim. e que nestes já publicados pretendemos, no Cão Sem Segredos, no fundo dar a possibilidade de a pessoa saber tudo o que é de mais importante e básico para ela própria poder tratar bem o seu animal e muitas das vezes até dessa forma não ter que recorrer logo numa primeira instância ao médico veterinário. Portanto, é um livro útil para quem quiser ter um cão em casa, que conseguimos que tivesse bastante sucesso, inclusive e esse depois, fazer edição em castelhano. O segundo é sobre as histórias do cão. O segundo aqui, não são é? relatos que no fundo nos foram proporcionados verdadeiros de experiências de pessoas com os seus animais e amigos do nosso hospital, que no fundo aqui transcreveram para poder mostrar todo o benefício e partilha que pode haver na atitude de ter um animal. E aquele terceiro é o quê? Este terceiro é a edição do primeiro em castelhano, pois já o conseguimos também. Já tem uma edição em castelhano? Já. E dessa forma muito bem. já E depois vai ser um estamos sobre o gato, não é? Vamos fazer um sobre o gato e, por último, um que no fundo vai tentar ensinar às crianças como abordar o animal e as vantagens de ter um animal. Se me permite só, obrigado, e sensibilizar realmente vai ser o mais importante. Daí nós temos o tal programa Ação Escolas e muito para bem. o Grande Porto estamos disponíveis. Vou ter que avançar, estamos no final. A Universidade Católica Portuguesa preparou cursos de verão com formações para todas as idades. Vamos conhecê-los nas respostas dos parceiros.